Oi, minha gente! Hoje eu decidi fazer algo totalmente diferente do que eu tenho feito nesse canal, que é fazer uma tiragem coletiva, intuitiva, temporal aqui para vocês. Para quem não sabe, eu também sou oraculista. Eu trabalho com tarô terapêutico, com os oráculos na vertente terapêutica. E estou sentindo, assim, ultimamente, de trazer mais dessa ferramenta para o meu trabalho nas redes sociais, né? Para divulgação também do meu servir. Então é isso. Se você chegou aqui, tenha certeza de que você não está aqui por acaso, que existe uma mensagem para você, tem um recado para você aqui da espiritualidade. Então vamos sintonizando. Eu peço que você respire. Traga esse estado de presença para receber a mensagem com o coração aberto. Tô sentindo essa carta aqui. Uau! A gente começa com o 3 de paus. Olha aqui, e esse tarô é muito lindo. Então, ele já tá mostrando aqui que tem mudança vindo, né? Você tá num momento de mudança na vida, de olhar assim para frente e ver que existem muitas possibilidades. Talvez novos caminhos para serem explorados, para serem experimentados. Do que se trata mais ou menos isso? Olha. Bom, são novos caminhos, são novas possibilidades que existem. Mas assim, por que você tá olhando para esse lado, né? Olhando para frente, olhando para o que vem? Olha. É isso. Bom, então você olha para frente e você vê possibilidades, muitas possibilidades, né? Só que talvez você ainda não esteja conseguindo acreditar no que você está vendo. Você ainda não está conseguindo confiar, né? Porque existe ali uma pressa, uma necessidade de urgência, uma falta de paciência mesmo com o tempo das coisas, sabe? Então é bom você ter. Aí eu fiquei pensando, né? Por que então que você tá querendo explorar o novo? Será que é porque você não tá com paciência para deixar que as coisas corram em seu tempo, já tá querendo mudar para algo novo? Perceber. E aí veio o 10 de espadas. E o 10 de espadas, olha isso aqui. Ele diz que você tá buscando ir à frente porque algo precisa mesmo mudar. Algo tá morrendo. Seja uma crença, uma forma de ver a vida, de viver essa vida. O que é isso que precisa, né? Que tá pedindo para morrer, para mudar nesse campo? Muito assim, no campo das ideias, né? No campo do que você, da tua mente, do que você entende. Então, do que se trata? São as limitações, verbo enforcado aqui. Então, estamos diante da morte, da necessidade da morte, de crenças, de ideias que te limitam, que estão te mantendo empacado no mesmo lugar e aí você não consegue ver esse caminho que se abre. Entende? Você não consegue ver tanto de possibilidades que existe. É isso. Não consegue ver o tanto de possibilidades que existe por causa dessas crenças que te mantêm no mesmo lugar. E você achando, na verdade, que as coisas não estão avançando, que você não está caminhando, que você não está prosperando.
Talvez exista aqui uma crença de que você está parado no mesmo lugar, sabe? Só que, na verdade, você está se colocando nesse lugar, porque o caminho tá aberto, minha irmã, meu irmão. Tá aberto. Vamos ver o que mais tem, então, sobre esse novo caminho. Você. Tá. Então é isso. Precisa se. Aqui a gente tem o 2 de pentáculos. Precisa se organizar, sabe? Provavelmente é mais de um caminho, é mais de uma possibilidade que você tá se deparando e precisa se organizar para conseguir fazer mais de uma coisa, né? Porque o 2 de pentáculos, ele traz isso mesmo, essa capacidade de fazer mais de uma coisa, inclusive. Se organizar, se estruturar para que seja possível você trabalhar com essas duas coisas. Olha só, e sim, é possível, viu? Olha, não precisa escolher. Isso aqui eu quero te dizer. Talvez você esteja num momento que você olha para frente e tem muitas possibilidades. E aí você tem talvez crenças, limitantes, ideias de que você precisa escolher. Ai, não, eu tenho que fazer uma coisa ou outra. E aqui, o 2 de pentáculos junto com a imperatriz, minha irmã, meu irmão, te fala que é abundância, que é prosperidade mesmo de possibilidades. Entende? Então você realmente é farta de possibilidades. Talvez aqui seja no campo do trabalho, né? Porque se for um tempo de relacionamento, não escolher é meio complicado. Mas assim, por exemplo, eu mesma, gente, eu sou meio que, olha, multipotencial. Esse é o nome, né? A expressão que a gente descobriu, multipotencial. Eu sou multipotencial, minha querida. Não dá para escolher uma coisa só, sabe? Agora eu vou focar, vou só ser terapeuta. Não dá. Impossível. Porque eu sou escritora também. Agora eu sou escritora, né? Terapeuta, escritora, focar só em terapia não dá, porque eu também sou comunicadora. Então eu tô aqui no Instagram, ou no YouTube, eu tô nas redes sociais, eu estou falando com as pessoas, não apenas no lugar de terapeuta, mas no lugar de pessoa que está vivendo essa jornada de autoconhecimento, de despertar espiritual também, tá vivendo cheio de conflitos, cheio de questões. Então, assim, só que eu já falei, são trabalhos, né? Estar aqui é um trabalho. E aí eu sou oraculista também. Tudo bem que o oraculista comunica muito bem com o terapeuta, né? Porque eu faço esse trabalho do oráculo terapêutico. No entanto, eu também atendo só como oraculista, entende? Então, olha, são muitas possibilidades mesmo. Talvez você seja como eu. Se você parou aqui, isso é bem provável, porque está muito forte no campo aqui que ser sobre trabalho, sobre seus talentos, sobre seus dons, sobre o que você veio fazer aqui. E multipotencial, muitas possibilidades mesmo. É hora de abraçar isso, abraçar esse seu lado ao invés de brigar com ele, porque a gente vive uma cultura, uma ideia de que tem que ser uma coisa só, né? Você tem que focar numa carreira só e vai. Mas não, isso é uma ideia, não quer dizer que é a verdade, é o que venderam pra gente. E se você tá comprando essa ideia, talvez é isso que esteja te mantendo acorrentada, aprisionada em crenças, tá? Uma ideia que precisa morrer, ó, que é bem a morte de uma crença, de uma ideia, viu? Porque isso aí tá fazendo você nem enxergar o tanto que você tem, o potencial incrível que você tem. E aí eu vou e pergunto, né, então, muitas possibilidades. E aí vem o Ars de Ouros, olha assim, maravilha. Que ele fala justamente sobre esse algo novo que você tá querendo criar, sabe?
Existe algo que você está querendo criar. E essa carta vem falar assim, olha, é semente boa. É uma semente boa, sim. Vai precisar se estruturar, vai precisar se organizar. Ó, aí veio a força aqui, que fala de humildade. Ó, vai precisar ter... Gente, é a primeira vez que eu faço uma consulta aqui assim aberta, já tô adorando. Ó, eu tô pegando jeito, né? Porque isso de ficar abrindo as cartas e falando assim é bem diferente. Porque a consulta 1 a 1 não é bem assim que funciona. Principalmente com a consulta terapêutica, né? Então eu não vou atropelando, falando, enfim. Veja só, o As de Pentáculos, que vai trazer aí a semente boa, né? Um novo projeto, algo que você quer criar, que tem um potencial maravilhoso, só que é novo, é algo novo. Sendo algo novo, vendo a sequência, essa maravilha aqui, que é a força, sinto muito forte, assim, essa necessidade de humildade, criatura. Vamos ser humilde, a humildade do... Eu falei até isso ontem na leitura que eu fiz no Instagram. A humildade do aprendiz. A humildade da semente, que ainda não é árvore, sabe? Que tá começando. Então, cuidado com o seu ego. Cuidado com a necessidade de já ser reconhecida por um trabalho que você acabou de começar. Sabe? De já ser muito bem remunerada, de já ser muito procurada, das pessoas acreditarem em você quando nem tu tá acreditando. Entende? Às vezes é o ego na frente. E aí, se a falta de humildade, o ego fica na frente, a arrogância, a vaidade. Ó, com a vaidade já fica difícil. Porque o vaidoso, ele não aceita ser pequeno. Ele não aceita ser semente, ele já quer a árvore. E cheia de fruto, né? Então, ele não vai ter paciência para o processo. Aí a gente volta cá para o início, né? Que vai ficar sempre com a cesta vazia, reclamando que ainda não consegue os frutos, porque não entende o tempo das coisas. Aí não vê a abundância, a prosperidade. Bom, mais um conselho. Olha só, o 10 de pentáculos, gente. Que diz: você tem o que é preciso. Você tem o que é suficiente. Você é suficiente. Você está munido do que é necessário para criar esse algo novo, maravilhoso que vai vir, que vai ser maravilhoso não apenas para você, mas para o mundo. Porque o mundo precisa disso que você tem para criar. Tá? Que vai ser sim fonte de prosperidade, de abundância financeira para você e vai ser luz na vida dos outros, tá? E vai ser algo que vai movimentar de uma forma muito positiva a vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. Acredita nisso. Acredita que você tem o que é preciso. E vai precisar ter cuidado com o ego, e vai precisar ter a humildade, e vai precisar agir também, tá? Vai precisar se movimentar, vai precisar realizar. Porque não adianta ficar nas ideias só, vendo lá as possibilidades, a semente boa, e não tacar semente na terra, e não fertilizar essa terra, e não ir lá e jogar a água necessária, né? Não dar o que essa semente precisa, porque você é a terra. Você é o chão onde essa semente está sendo plantada, entende? É você. É você que vai criar isso, é você que vai realizar esse algo. Depende de você. Então você precisa tomar a liderança desse projeto, desse sonho, dessa profissão, do que você quer criar. Tomar essa liderança, ó. E isso aqui é o subindo a manga da roupa.
subindo, os braços ficam mostros para meter a mão na massa e criar e construir o que você quer. Vamos lá, minha irmã, vamos fazer, vamos lá, fogo no parquinho que veio o rei de paus, tá? E ele fala assim, ai, coragem, confie, tá? Acredite em si, porque é aquele que acredita, acredite em si e vá fazer o que é preciso ser feito, viu? É isso aí. Bom, pra gente finalizar mesmo, eu quero pedir um conselho no campo espiritual, conectando um pouco mais ainda aqui esse lugar do realizar-se profissionalmente com um conselho espiritual. Ah, gente, meu eremita, tudo. Ai, tô amando isso. Acho que eu já vou fazer uma sequência desses vídeos, é muito legal. Veio o eremita, o ermitão, tudo a ver. Como um conselho espiritual que diz: querida alma, você tem a sabedoria, você tem as respostas que você precisa. Você tem. Só que talvez você esteja muito em volta de pessoas, de informações, de ideias que estão abafando a sua voz interior, a voz da sua sabedoria. Então, nesse momento que você precisa, é ficar um pouco sozinha, tá? É buscar silenciar essas vozes de fora e você ir um pouquinho para a caverna, tá? Tira um tempo assim sozinha para você refletir sobre esse novo caminho, tá? Sobre esse momento da sua vida. E buscar acessar essa voz de sabedoria. Distinguir, porque o ego tá bem ativo neste momento. Então, distinguir, perceber a voz do ego e perceber a voz de Deus, porque essa sabedoria, querida alma, é Deus, entendeu? É Deus aí em você, falando. Deus você, né? O meu canal que se chama Deus a Eu, aí você diz o mesmo, é Deus a Eu, é Deus eu, né? Porque Deus está em você. Deus é você também. Então, a voz do ego, normalmente, ela vai vir o quê? Com urgências, com medo. Percebe a emoção que está por trás daquela mensagem que está vindo, daquele desejo que está vindo, daquela necessidade que está vindo? Qual é o sentimento que tem por trás, tá? Porque o ego, ele vai buscar agir muito a partir de uma necessidade de sobrevivência, de uma necessidade mesmo assim de se proteger, tá? De se ver como maior do que o que é, mas isso é para se proteger, tá? Ou como menor, porque é a mesma coisa, né? O ego, tipo, ai, eu sou um pobre coitado, ai, ninguém acredita em mim, ai, e agora ninguém tá botando fé no que eu tenho para colocar no mundo, ninguém tá me contratando, ninguém tá me procurando, ninguém tá assistindo meus vídeos do YouTube, ninguém tá me lendo, ninguém tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é o ego, gente, né? E pobrezinho, viu? Eu não sou do tipo que acha que o ego tem que morte ao ego e acabou o ego. Eu acho que o ego vai se dissolvendo naturalmente conforme a gente vai expandindo a consciência, tá? Então, ele vai... Alexa, para! Ele vai refletir os medos, os traumas que você tem ainda aí para curar, né? Então, quando ele vier, olha para ele, percebe a presença dele e saiba que você é muito maior, que a sua sabedoria é muito maior. Ontem, inclusive, eu me deparei muito com essa questão aqui do ego e dessa sabedoria, né? Percebendo, assim, como que eu tava me identificando com uma parte de mim, a parte de mim que não acredita em mim, sabe? Não acredita em mim. E aí, para se proteger, né, vai buscar
agir a partir desse lugar de não acreditar em si mesma, né? E aí essa parte que não acredita em mim encontrou um espelho, assim, que foi uma amiga que trouxe uma sugestão. E aí, meu irmão, minha irmã, eu fiquei assim, quando eu vi essa parte. Um outro lado em mim, que é o que acredita, inclusive, eu pude ver melhor essa parte em mim que acredita, sabe? Assim como eu pude ver em carne viva, entre aspas, essa parte que não acredita. E eu percebi como que eu estava me identificando com essa que não acredita. E aquela pessoa, aquela grande amiga, inclusive, ela estava como mensageira ali do meu próprio inconsciente, me mostrando o que eu estava abraçando para mim como verdade, sabe? Sendo que não é, porque essa parte que não acredita é muito menor. E eu fui olhar para minha história, eu fui olhar para minha vida e eu vi como que a parte que acredita, que é Deus em mim, Deus é eu, é muito maior. E esteve muito mais presente na minha vida, né? E aí eu escolhi, então, tendo essa percepção, eu pude fazer essa escolha assim. Eu escolho me identificar com essa parte que acredita em mim. Sim, eu não vou mais me identificar com essa parte que não acredita em mim. Eu escolho, é uma escolha, né? Isso não significa que essa parte vai sumir, né? Até brinquei, fiz um texto lá na minha newsletter dizendo que essa parte vai ser enterrada e vai mesmo, mas assim, ela vai continuar existindo. Só que o rolê é eu saber que eu não sou ela, que eu posso acreditar em mim, sabe? Eu posso simplesmente não acreditar nela e acreditar em mim, porque no fundo eu acredito mesmo. E essa percepção, essa descoberta, assim, eu pude fazer também porque eu entrei no modo eremita, né? De reflexão, de encontrar com a sabedoria interior, que é a deusa eu. Então é isso que fica de sugestão para você também. Ah, talvez seja o momento de você evitar ficar ouvindo as opiniões das pessoas, os conselhos das pessoas, inclusive o conselho dessa amiga foi sobre o meu campo profissional, né? E não é o que não é o que eu preciso, sabe? Não é o tipo de conselho que eu preciso. Ele foi necessário para me mostrar como que eu estava apegada e identificada com essa parte que não acredita. Entende? Então, isso foi um espelho, trouxe para mim ali, deu uma luz para uma sombra que estava assim gritando. Mas não é um conselho que é útil para mim, para o meu caminho, para minha jornada. Só que eu só percebi isso porque eu estou muito atenta a mim mesma. Eu sei de mim, sabe? Eu sei da minha história. Mas uma outra pessoa que não, sabe? Porque nem foi só uma amiga, foram 3 pessoas. 3 pessoas que estavam lá comigo, bateu nessa tecla e eu sei que não é para mim. Que aquela opção que me foi trazida é sobre a pessoa, não é sobre mim. O meu caminho é outro. Mas se eu não soubesse, né? Enfim, gente, a gente precisa se preservar também, tá? E quando for buscar assim, a opinião de alguém, que seja uma referência do que você tá buscando, né? Alguém que já trilhou um caminho assim que tá dentro do que você quer para você, mesmo assim sabendo que essa pessoa vai falar a partir da história de vida dela, a partir da visão de mundo dela, não significa que é realmente útil para você, tá? Fazer esses filtros aí é sempre muito importante, que é mesmo se colocar nesse lugar de mestre da própria vida, né? Senão a gente fica sendo cordeirinho, né? Acompanhando os outros, e isso dá merda. Não nos leva para uma vida de abundância, de prosperidade, de autenticidade e liberdade. Então é isso, me contem se fez sentido para você e muito bom que você esteja aqui. Lembra de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar com alguém que talvez possa ajudar. E é isso, vamos que vamos. Um abraço e até a próxima. Ah, me diz se tu gostou para fazer mais, viu? Vamos lá. Até breve.